Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Adriano, eu trabalho na empresa Multivac Ventilação e hoje eu vou mostrar para vocês, apresentar as soluções para renovação de ar com eficiência energética. O programa que eu vou apresentar é sobre renovação de ar, o porquê. Desde sempre é necessário ter uma tomada de ar externa nos ambientes. Na situação atual do Covid, os ventiladores para renovação de ar e o controle CMM, que é o controle para monitoramento e controle da tomada de ar externa. E ao final as conclusões. Nessa foto aqui mostra exatamente uma situação típica, que é um ambiente simplesmente com a recirculação do ar. É uma sala de aula, um ambiente como essa sala, por exemplo, simplesmente com o split. Ele não tem uma tomada de ar externo. Ele resfria, insufla o ar no ambiente e retorna esse mesmo ar para a máquina. E aí fica nesse ciclo vicioso. Então, o que isso pode causar? Tá? Os problemas que isso pode causar é alto nível de contaminante no ambiente, tá? Incluindo aerossóis, que pode conter os vírus, inclusive do Covid. Tá? Aerossóis são as microgotículas que a gente emite ao espirrar, tossir, falar. Maus odores e a taxa de CO2 alta, que causa principalmente a fadiga nas pessoas. Então é comum em muitas salas de aulas ou ambientes com grande público, onde não se tem uma tomada de ar externo, se ter pessoas dormindo, por exemplo. Desde sempre, sempre foi necessário fazer uma renovação de ar nos ambientes, com o intuito de garantir a melhor qualidade do ar interno e diluir os contaminantes, reduzindo as taxas de CO2. Tá? Na situação atual, mostra ainda mais a importância e a necessidade dessa renovação de ar desses ambientes. Tá? As pesquisas indicam que aerossóis contribuem muito para a influência no risco de contaminação em ambientes fechados. Então, quando uma pessoa tosse, aqueles aerossóis continuam ali no ambiente, recirculando, sem uma tomada de ar, até fazer a contaminação de todos os ocupantes daquele ambiente. Então, assim, uma maior concentração de aerossóis, se tem uma maior concentração de contaminação, maior chance de contaminação. Tá? A solução é reforçar a circulação de uma tomada de ar externo. Pegar o ar de fora, tratar e insuflar dentro do ambiente. Como no vídeo que eu vou mostrar a seguir para vocês, que é de uma pesquisa japonesa. Nós tiramos apenas 2 trechos que mostram a situação de um ambiente sem a renovação de ar, como que seria no momento que uma pessoa espirra e esses aerossóis ficam recirculando no ambiente. E a outra situação seria com abertura de janelas ou portas ou uma tomada de ar externo mecânico, através de uma máquina, tá? Que é possível perceber exatamente como funciona nesses 2 casos. A gente tirou apenas 2 trechos rápidos, tá? Mas se vocês precisarem depois, eu envio o link com a explicação total do vídeo. Então, nessa situação aqui, a gente tem exatamente o que eu falei. É um ambiente, ele pode ser climatizado artificialmente, porém, ele não tem uma tomada de ar externo. Então, a partir do momento que uma pessoa tosse ou espirra, aqueles microaerossóis continuam dispersos no ar. Tá? Isso por horas e horas até ter o contato com todos os ocupantes do ambiente, podendo contaminar todos. Tá? Aí, em seguida, eu vou mostrar na sequência a mesma situação com a tomada de ar exterior, para mostrar o tamanho da importância de se ter uma tomada de ar externo no ambiente.
Cada ponto desse que pode ser observado seria um aerossol, que é exatamente ali onde contém milhares e milhares de vírus ou bactérias ali presentes, tá? Então, nessa situação, ele mostra o mesmo efeito de uma pessoa espirrando ou tossindo, e como que seria com a abertura de uma janela ou um fluxo de ar cruzado, tá? Então a gente pode ver que em menos de 30 segundos, todas essas gotículas, partículas, saem totalmente do ambiente, tá? Diminuindo significativamente o risco de contaminação dos ocupantes. Então, a solução típica que nós temos para resolver uma tomada de ar exterior, por exemplo, para montar um conjunto para renovação de ar. Então, aqui a gente tem o ventilador, caixa de filtragem e mais a tubulação. Isso seria o suficiente para fazer uma renovação de ar em qualquer tipo de ambiente, de uso comum. É claro que determinados tipos de ambiente vai mudar o módulo de filtragem. Cada ambiente tem o seu tipo de filtragem. A Multivac desenvolveu em conjunto com os projetistas os sistemas tudo em um, que seriam os gabinetes montados já com o motor, módulo de filtragem e atenuação acústica, tá? Então é um equipamento voltado e desenvolvido com o projeto para atender às nossas realidades brasileiras, aqui do Brasil, tá? As nossas normas e leis. Então o ventilador é um ventilador mais caixa de filtragem. O uso é de motor de rotor externo acoplado, sem correia e polia, tá? Tem muito menos manutenção nesse tipo de equipamento. A altura é reduzida, facilita principalmente na instalação no entreforro. Então, é um equipamento que tem uma disponibilidade de até 1000 metros cúbicos com 25 centímetros de altura, tá? E a isolação acústica, que é um equipamento bem silencioso. Então, a gente tem principalmente instalado em salas de aulas e agências bancárias e bastante hospital também. Então, o conceito do ventilador. Aqui a gente tem o motor, os slots de filtragem. De fábrica ele sai com G4 M5 para atender o mínimo da norma. E o isolamento acústico, a espuma de PU. Tá? E aqui o fluxo do ar. Ele capta o ar aqui, passa pelo motor, descarrega nos filtros e vai para o ambiente. Esse é o conceito do CFM. Aumentando um pouco a linha, a gente tem a linha CVM, que é um irmão maior do CFM. Nesses modelos, o que nós fizemos? Trabalhamos com múltiplos motores para aumentar a capacidade do equipamento. Então, ele continua sendo um equipamento compacto, tá? Porém, ele consegue chegar até 6.000 metros cúbicos, tá? Então, no CFM, nós temos dois modelos, 500 e 1.000, vai até 1.000 metros cúbicos. No CVM, a gente tem 6 modelos, de 1.800 a 6.000 metros cúbicos. As conexões com flange, conexões com dutos, pode ser com flange ou com colarinho. Então depende muito do tipo de duto que você estiver trabalhando na obra, tá? Tanto na descarga quanto na captação, por colarinho, são 2 colarinhos de 10 polegadas na descarga, 2 na captação. Com flange, ele vai aqui com o flange TDC para conexão no duto retangular. Tá? Na captação, filtro G4, na descarga, filtro M5. Tá? A instalação é independente do ângulo, tá? Ele funciona perfeitamente. Então, muita gente questiona o seguinte: a tampa dele é por cima, mas eu posso instalar ele de cabeça para baixo? Pode instalar e fazer o alçapão, não interfere em nada no funcionamento do equipamento. Não só de cabeça para baixo, tá? Mas em qualquer angulação que o equipamento tiver, ele vai funcionar perfeitamente. Aumentando um pouco a linha, a gente tem o gabinete VXM, tá? Que é um gabinete já com porte maior, tá? Centrífugo também em linha. Todos os perfis do equipamento em alumínio, com os fechamentos laterais em aço galvanizado, tá?
Também é um motor que utiliza rotor externo, com as pás curvas para trás, limit load, livre de mancal, polia e correia. Tá? As características do equipamento: tem grande versatilidade, tá? Funciona na vertical ou horizontal, esse tipo de motor. Excelente peso, excelente relação entre peso e performance do equipamento. É um equipamento que tem uma disponibilidade de até 20 mil metros cúbicos, pesa uma média de 100 quilos, tá? Então possibilita ligar mais de um em série ou paralelo, dependendo da necessidade do cliente, para aumentar a pressão estática ou vazão do equipamento. E tem fácil integração com o sistema de automação, tá? Nesse equipamento a gente já trabalha com motores eletrônicos, facilitando a automação com os sistemas existentes nos ambientes. Tá? Nele nós temos 3 modelos: 7 mil metros cúbicos, 10 mil e o 1520, que chega até 20 mil metros cúbicos. Então, na Multivac nós temos um equipamento para cada necessidade, tá? Então, a gente tem desde a linha microexaustor de sanitários, os axiais turbos com atenuação acústica e sem atenuação acústica, os centrífugos AXCs e os gabinetes de ventilação, que vai de 500 a 20 mil metros cúbicos, tá? Esses equipamentos já atendem grande parte do mercado. Novas necessidades, podemos estudar, fazer novos estudos e desenvolver novos equipamentos para atender a necessidade do cliente. E aqui um pouco dos desafios que nós tínhamos logo no início do Covid, tá? Então aqui é um comparativo que nós fizemos, qualidade do ar interno versus conta de luz. O que a gente pode fazer para equilibrar esses dois e ter os dois em conjunto no projeto, tá? Então a maior renovação de ar significa o aumento de carga térmica e o maior consumo de energia. Então, como que a gente pode fazer para equilibrar tudo isso? Então, na situação atual, logo no início da pandemia, ficou difícil de escolher o que a gente faria, né? Se aumentava o consumo de energia ou colocava a tomada de ar externo. Então, existe uma frase que diz: primeiro faça a coisa certa, depois faça corretamente. Então, no início da pandemia, o que era certo? Pagar um pouco mais caro na energia e reforçar a tomada de ar, tá? E conforme a gente foi entendendo como esse vírus funciona, como que é o comportamento dele, os fabricantes também foram se adequando para desenvolver novos equipamentos, para aumentar a eficiência energética e trabalhar em conjunto com o sistema de ar-condicionado, já para não ter um consumo tão alto de energia. Tá? No nosso caso, em 2020, com o primeiro aumento da renovação de ar em soluções disponíveis, então, em 2020, o primeiro caso era aumentar a renovação de ar dos ambientes, tá? Para depois a gente desenvolver meios de como otimizar o consumo de energia nesse contexto novo que nós estamos vivendo. Então, com o aumento de energia, gastando o mínimo de energia com recuperador de calor, seria uma das opções. Você instalar um recuperador de calor, você tem a tomada de ar externo e ao mesmo tempo esse equipamento recupera o calor do ambiente, tá? Então, equipamentos bons e eficientes são bem caros, tá? Como o ΔT aqui do Brasil, dependendo de algumas regiões do Brasil, é pequeno, então esse equipamento demora muito tempo para se pagar, tá? Então, com controle e sistema, foi uma das melhores opções para ser instalado nos sistemas de ar-condicionado. Ser feito o monitoramento dos indicadores de qualidade do ar interno e controlar as renovações no ponto ideal entre indicadores de qualidade do ar interno e consumo de energia, tá? Então, com isso, a Multivac desenvolveu uma solução, que é o CMM, o Controle e Monitoramento Multivac. Tá? Então, ele é desenhado e projetado especificamente para ventilação e garantia da qualidade do ar interno. Tá? Ele funciona de forma autônoma ou integrado em sistemas de automação novos ou existentes no ambiente. Então,
Então, os parâmetros monitorados do sistema é voltado para o CO2, o diferencial de pressão, temperatura, umidade relativa, rotação do motor, o RPM. Então, ele pega todos esses dados, faz a leitura e manda o comando para a máquina, para ela funcionar em função daqueles dados que está sendo apresentado aí exatamente no ambiente. Então, alguns exemplos do que a gente consegue fazer com essas medições que é feito no sistema. Tá? A medição de CO2, ela mede a saturação de CO2 do ambiente, manda o comando para a máquina e ela vai rotacionar a máquina ali em função daquele nível de CO2, para atender exatamente aquele público naquele ambiente no momento. O diferencial de pressão, ele faz a leitura da saturação de filtro. Então, quando a gente instala o filtro, tem ali a perda de carga inicial do filtro. Ele vai medindo essa perda de carga até um determinado momento que o filtro estiver totalmente saturado. Quando o filtro estiver saturado, ele vai mandar um sinal de novo para o programador, para a pessoa que estiver monitorando os sistemas, para fazer a troca do filtro e não deixar que a máquina trabalhe em excesso, tendo um consumo de energia maior. Tá? A RPM a rotação por minuto do momento. Então, com o dado de RPM, você consegue calcular exatamente a vazão que está sendo insuflado no ambiente no momento. Tá? A temperatura, umidade relativa e vazão do ar externo, é possível, com todos esses dados em mãos, fazer uma previsão de carga térmica, não superdimensionando nem subdimensionando a carga térmica do ambiente. O sistema é versátil e possibilita integrar com mais sensores de controle. Tá? No momento, a gente desenvolveu esses pontos, mas tendo necessidade, a gente desenvolve os novos pontos de acordo com a necessidade do cliente. Então, o monitoramento e controle é mais preciso com o CMM. Tá? O sistema se adapta à ocupação e às condições reais daquele momento. Tá? Então, tendo aumento ou a diminuição de pessoas, de ocupantes do ambiente, o sistema rapidamente faz a leitura e se adapta exatamente àquela realidade no momento, tá? Aumentando ou diminuindo a vazão de ar externo sendo insuflada no ambiente, evitando que a máquina fique trabalhando em rotação contínua, insuflando uma certa quantidade de ar externo, sendo que às vezes não tem nem necessidade daquela vazão no momento. Então, a maior qualidade do ar interno pelo monitoramento dos parâmetros, tá? A troca dos filtros no momento correto. Então, ele informa quando os filtros estão totalmente saturados, não deixando que a máquina trabalhe excessivamente, com esforço muito alto, consumindo mais energia. E aqui é a interface do aplicativo, tá? Então aqui ele vai mostrar quantos equipamentos que tem conectado no momento na rede, tá? Então aqui se eu tiver 100 equipamentos, aqui um hospital ou uma escola, faculdade, com 100 salas de aulas ou 100 leitos e tudo mais, vai me mostrar aqui os parâmetros de cada um no momento. E aqui exatamente as medições que ele vai me informar: a temperatura do ambiente no momento, a umidade relativa, o nível de saturação do filtro, a concentração de CO2, e ele me dá um gráfico de qualidade do ar interno, como que está a qualidade do meu ar interno naquele momento, tá? E aqui as informações complementares, tipo de conexão, os parâmetros que você está monitorando no momento. E aqui em cima você pode controlar ele de forma automática, para ele se adaptar à ocupação do ambiente, ou você pode colocar ele de forma manual, onde você vai lá e faz as suas programações, aumentando ou diminuindo os níveis de rotação do equipamento, da máquina. De uso na Multivac, que a gente colocou o protótipo lá logo quando lançou o equipamento, tá? Então a gente colocou um sistema de ar-condicionado com 100% de ar externo. É uma sala a princípio a gente tem uma sala com ocupação de 20 pessoas, tá?
e colocou um CVM 2500. A gente estava insuflando uma média de 2.000 metros cúbicos. Então, com isso, a máquina de ar-condicionado ficava trabalhando constante, nunca parava, e a gente tinha um superdimensionamento de tomada de ar externo. Tá? Então, a gente colocou um CMM no CVM 2500 para monitorar ele e mandar os comandos para a máquina de acordo com a ocupação da sala. Tá? Então, os parâmetros que foram monitorados na sala, o sensor, o CO2, que é o ventilador, se regulava de acordo com a ocupação da sala, e o monitoramento da diferencial de pressão. Então, ele monitorava os filtros e mandava o comando de acordo com a saturação dos filtros, também para o equipamento. Então, aqui os resultados que nós obtivemos: uma maior qualidade do ar interno dentro do escritório, tá? E o menor risco de contaminação, que aí no momento possibilitou que mais gente que estava no home office retornar para o escritório, trabalhar no escritório. E a redução no consumo de energia também, quando foi comparado com o sistema quando nós estávamos insuflando no ambiente 2.000 metros cúbicos. Com a ocupação que nós tínhamos, a necessidade da sala era de apenas 270 a 300 metros cúbicos no máximo. Tá? Então é uma diferença bem grande no consumo de energia que dá esse equipamento. Então, para os técnicos aqui, abaixo do capô, as informações que nós temos de conexão. Tá? Funciona de forma transparente, tá? Não é nenhum sistema proprietário. Tá? A comunicação pode ser via Wi-Fi, LoRa, RS485, MQTT. Tá? Cada conexão, claro, que tem um alcance. O alcance maior até então, para você mandar os comandos para a máquina e controlar ela, é via rádio, que dependendo da interferência, você tem até 1 km de distância, você consegue mandar o comando para a máquina e controlar ela e ver os parâmetros. Tá? Então, alguns exemplos do que podemos controlar com o CMM. A gente consegue monitorar o CO2, a velocidade do motor, do ventilador PWM, o nível de saturação dos filtros, e sob encomenda, dependendo da necessidade do cliente, é possível também integrar no sistema, a gente pode incluir para atuar com dampers e válvulas, abertura e fechamento de damper e válvula, tá? Sensor de curso dos equipamentos e os níveis de aerodispersóides no ar também. Então é possível que a gente consiga integrar mais esses pontos também no sistema, dependendo da necessidade do cliente. Entre outros também, tá? Tendo uma necessidade nova, diferente do que foi apresentado aqui, o cliente nos passa e a gente vê a possibilidade de incluir também nesse sistema. Os equipamentos compatíveis com CMM, de desenvolvimento da Multivac. Tá? Todos os ventiladores com motores eletrônicos, que já saem de linha fabricado o VXM, todos eles são motores eletrônicos já. E sob medida, nós montamos o AXC, o CFM e o CVM. Então, todos esses equipamentos têm compatibilidade 100% com o sistema CMM. Tá? Então, as conclusões. Ventilação e renovação de ar são imprescindíveis para a saúde e conforto em ambientes fechados, no geral. Tá? E os novos ventiladores desenvolvidos na Multivac, nós temos CFM, CVM e VXM. E o controle e monitoramento, que é o CMM, que proporciona uma maior qualidade do ar interno com maior eficiência energética. Tá? Tendo necessidade de novas aplicações, vocês podem nos passar que a gente pode verificar a possibilidade de desenvolver novos produtos para atender à necessidade de vocês. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Então, aqui eu não tenho ele, tá? Mas aí, se você precisar de alguma coisa, eu te envio todo o material dele. Certo? Caso vocês precisem do material, tenham alguma dúvida, eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? Aí vocês podem me passar e-mail, mensagem, que aí eu envio também o material, os links dos vídeos completos da apresentação. E precisando de alguma coisa, tá aí meus contatos, podem me escrever que eu respondo a todos, ok? Muito obrigado a todos e bom evento para todo mundo.